São muitos os caminhos que conduzem a um mesmo fim. Se o seu objetivo é aprender a desenhar a figura humana, seja para criar personagens, seus próprios personagens, seja para desenhar personagens mais populares que os seus, como por exemplo o Ciclope da Marvel Comics ou a Jean Grey também dos quadrinhos da Marvel, saiba que você é perfeitamente capaz de obter resultados como esse, desde que esteja disposto a compartilhar de alguns procedimentos técnicos comuns à maioria dos desenhistas e ilustradores profissionais. Isso inclui o procedimento, a etapa do esboço, etapa por meio da qual demarcamos a posição de cada parte do desenho antes de proceder com o detalhamento daquela área. Nós nos certificamos da posição da cabeça, eixo dos ombros, eixo do quadril, antes de detalhar a musculatura, antes de acrescentar detalhes referentes à roupa, a dobras de roupa ou adereços. Compreende? É muito importante antecipar a posição de cada parte, tanto para pensar a proporção do personagem, como para certificarmos-nos da expressão e intenção da pose. São muitos os benefícios do esboço. Tendo isso em vista, há mais de um tipo de esboço e desde já eu posso antecipar para você que o ideal, o que eu recomendo francamente a meus alunos, exaustivamente inclusive, é que eles combinem o que cada tipo de esboço tem a oferecer de melhor. Porém, em frente à exiguidade do tempo, a prazos muitas vezes diminutos, nós precisamos primar por um tipo de esboço em detrimento do outro. A questão é, se você precisar escolher optar por um tipo de esboço, você tem em mente qual o seu favorito? Você já consegue combinar o que cada um tem a oferecer de melhor? E se tiver de optar, por qual você optaria? Nesse caso, pelo esboço baseado em eixos, o famoso bonequinho de palitinho, ou manequim, que é consideravelmente mais complexo. Por qual desses tipos de esboço você optaria se precisasse optar por um? Com qual você tem mais afinidade? Você tem consciência? E acho interessante, a fim de avançar nessa questão, repassar aqui algumas das características comuns a ambos os tipos de esboço. Você sabe que o esboço baseado em eixos essencialmente nos indica o escorço. É ótimo para nos indicar a angulação de determinadas partes do corpo, como determinadas partes ficam em escorço, ou seja, quando inclinadas, tá? Os eixos, eles clarificam isso para nós. Não bastasse isso, o esboço baseado em eixos é notadamente simples, é rápido de se fazer e tende a ser dominado rapidamente, mesmo por um iniciante. Desde que você concilie o esboço apoiado em eixos com as proporções corretas, você tem fortes chances de usar o melhor daquilo que esse tipo de esboço tem a oferecer. Repito, a percepção do escorço é um dos grandes benefícios desse tipo de esboço. Quanto ao esboço do manequim, à medida em que ele se apoia em formas geométricas simples, ele salienta, ele ressalta aspectos como volume e simetria. Ou seja, a tridimensionalidade do corpo é melhor verificada pelas formas geométricas simples que compõem o manequim. Ele é um tipo de esboço bem mais complexo do que o esboço baseado em eixos, porém, ele te possibilita verificar esse volume e essa simetria de uma maneira que o esboço baseado em eixos não permite. Ou seja, se você partir daqui para o detalhamento da musculatura, convém que você se sinta muito seguro com relação à anatomia para fazer isso. Ou seja, se você optar por saltar a etapa do uso de formas geométricas simples que compõem o manequim, é muito importante que você tenha um desenho anatômico seguro, que você se sinta seguro com relação ao traçado das formas finais do seu desenho, porque o esboço baseado em eixos vai estar basicamente indicando qual o escorço da pose.
Entendido? Sempre lembrando que o ideal seria combinar essas técnicas. Mas nós optamos nesse vídeo pelo desafio tentar verificar qual é o mais indicado para você, havendo uma exiguidade de tempo, não sendo possível fazer um esboço mais detalhado que combina todas essas fórmulas. E aí, será que esse caminho já foi clarificado um pouquinho só? Em qualquer um dos casos, a menos que você esteja disposto a passar o desenho a limpo, trace com leveza, tá? Pois isso, qualquer que seja o tipo de esboço que você utiliza, vai estar te permitindo realizar o detalhamento da figura em uma mesma página, em uma mesma folha de papel. Se você marcar muito o traço, com excesso de grafite ou com um risco muito forte, muito severo, você pode precisar transferir o esboço, as informações relativas ao esboço, para uma outra folha. E aí sim, fazer o detalhamento. Mas traçando levinho não. Traçando levinho, tudo que você precisa fazer é passar a borracha por cima do seu esqueleto, da estrutura que você está utilizando para estruturar o corpo, e suavizando as linhas. A partir do momento que você conseguir suavizar essas informações visuais, suavizar as linhas, sem apagá-las em definitivo, você apenas suaviza, tá? Torna as linhas mais leves. A partir desse momento você já pode acrescentar uma nova camada de detalhes e ir progredindo dessa maneira até as linhas definitivas, até as últimas linhas, tá? Notem que eu não incluí no páreo o desenho gestual. Isso porque, por ministrar aulas de desenho há muitos anos, eu bem sei, que existe uma tendência por parte de muitos alunos de nutrir uma certa predileção pelo desenho gestual em detrimento dessas duas outras técnicas, logo que conhecem o gestual drawing, tá? Ele é muito popular, especialmente entre estudantes de desenho. Entre profissionais, entre desenhistas mais maduros, ilustradores mais maduros, eu percebo que já existe uma diversidade maior de gostos, de interesses, de predileção por uma ou outra técnica. Mas entre estudantes predomina o interesse pelo desenho gestual. Por isso eu sequer tive a ousadia de incluí-lo aqui no páreo. Dito isso, eu quero saber de você qual a sua técnica predileta, tá? Se tivesse que escolher, isso raramente é necessário, mas se você tivesse que escolher por uma das duas, qual seria? Qual você acha mais simpática? Talvez o desenho de eixos, por você ainda se considerar um iniciante, e o desenho de eixos ser sim mais simples, tá? Ou o desenho do manequim, pois mesmo sendo mais complexo, ele acaba sendo mais bonitinho, né? Mais fornido, como é que eu posso dizer, mais elaborado de alguma forma. Qualquer que seja a sua técnica favorita, lembre-se de lançar mão de algum tipo de esboço para estruturar não só o corpo humano, mas qualquer objeto que você deseje desenhar. Comece desenhando levinho, comece baseando em formas básicas e a partir daí, né, você vai detalhando a figura desejada. Sou o professor Diego Silveira, ministro aula de desenho há muitos anos, agradeço sua audiência. Se você me assistiu até aqui, curta o vídeo. Se você tem interesse em outros vídeos como esse, acompanhe o meu trabalho aqui na internet. Por fim, se você deseja conteúdo ainda mais aprofundado, saiba que eu ministro aulas particulares via live. Saiba mais a respeito consultando-me na área de comentários. Grato por me assistir até aqui, eu aguardo em um de meus próximos vídeos. Até lá!